Sua origem, desde o nascimento, aponta para a condição de milionário inevitável. Residências imponentes, veículos luxuosos, estabilidade financeira robusta e liberdade plena para sua família já fazem parte do seu destino traçado. Visualize-se percorrendo o mundo sem a necessidade de verificar constantemente o extrato bancário, experimentando dias repletos de tranquilidade absoluta, prosperidade abundante e significado profundo. Essa é precisamente a existência para a qual foi originalmente criado pelo universo. Basta de simplesmente sobreviver, enquanto tantos ao redor prosperam exponencialmente. Este é o momento exato da sua virada transformadora definitiva. Aquilo que anteriormente parecia completamente inalcançável, em breve será a sua rotina natural cotidiana. Não existe absolutamente nenhum acaso em você estar precisamente aqui neste momento. Esta mensagem chega como um sinal poderoso do universo, revelando que uma nova fase já está se abrindo diante de você. Se você decidir caminhar até o fim absoluto, perceberá que as engrenagens invisíveis já começaram a girar favoravelmente a seu favor. Antes de seguir adiante, declare ao universo inteiro sua mentalidade de riqueza abundante. Escreva nos comentários com convicção: eu possuo uma mente milionária. Absolutamente tudo começa pela forma como você pensa verdadeiramente. Se sua mente se alinha perfeitamente à prosperidade, sua realidade inevitavelmente se transforma radicalmente. Afirme com convicção inabalável: eu possuo uma mente milionária. Deixe essa verdade ecoar poderosamente dentro de si. Eu vou marcar seu comentário com um coração como símbolo genuíno do meu apoio na sua jornada transformadora. O fluxo do universo é abundante e constante, sem interrupções. Em cada instante presente, você notará que as amarras financeiras estão sendo completamente dissolvidas. A ansiedade se converte em calma profunda, a escassez em plenitude absoluta, o caos em ordem perfeita. O vazio se enche completamente. Os medos se transformam em confiança inabalável e uma nova identidade financeira nasce. Você perceberá que nunca mais precisará se preocupar com a falta de recursos. Esta oração é como uma chave mestra capaz de abrir portas invisíveis, mas reais. Ela remove bloqueios energéticos, afasta energias densas que atrasavam a sua vida e atrai com urgência absoluta tudo o que já lhe pertence por direito divino. Para isso, basta escutar com atenção plena e manter-se receptivo completamente. Permita que cada palavra toque sua alma com fé genuína e entrega total, porque aquilo que está prestes a acontecer pode parecer impossível, mas já está em andamento. Quando usada com intenção verdadeira, essa oração gera resultados absolutamente impressionantes. Muitas pessoas testemunharam multiplicações financeiras logo após ouvi-la atentamente. E agora, você também foi chamado especialmente. Essa inquietação interior é a confirmação de que o ciclo de medo, dívidas e limitação está sendo rompido definitivamente. O despertar da verdadeira prosperidade não é simbólico abstrato, é real e tangível. A transformação começa quando você reconhece profundamente que merece muito mais do que já viveu. Aquela casa que sempre sonhou intensamente, o conforto desejado, as viagens que tanto imagina, a estabilidade que procura ansiosamente. Tudo já foi liberado espiritualmente e este é o instante de tomar posse conscientemente. Cada frase que agora ecoa em sua mente está reprogramando sua consciência em profundidade absoluta. Crenças que limitavam sua caminhada estão sendo eliminadas completamente. O medo de falhar miseravelmente, a falsa ideia de que desejar riqueza é errado moralmente, a culpa por querer mais abundantemente. Tudo isso está sendo dissolvido pela força divina da abundância universal. Prosperar não é erro condenável, é propósito sagrado. É parte essencial do plano superior para a sua vida.
Quando essa verdade se instala em você firmemente, o dinheiro deixa de ser luta exaustiva e passa a ser consequência natural. Sua nova identidade é de alguém que cresce exponencialmente, multiplica generosamente, abençoa constantemente e vive em fartura permanente. Você não precisa correr atrás sem descanso algum, nem controlar tudo com exaustão mental. Alinhado com a abundância universal, a prosperidade encontra caminhos para alcançá-lo naturalmente. Novas oportunidades surgirão espontaneamente. Convites inesperados, ideias inspiradoras revolucionárias, presentes, negócios lucrativos, parcerias estratégicas. O que antes era barreira intransponível se tornará passagem livre. A insegurança se converterá em confiança sólida e portas invisíveis começarão a se abrir diante dos seus olhos maravilhados. Você perceberá a mudança tanto em pequenos sinais quanto em grandes acontecimentos transformadores. O universo fala primeiro em sussurros sutis, depois em claridade absoluta. Pessoas que antes ignoravam sua presença começarão a notar seu brilho. Projetos que estavam esquecidos ganharão vida renovada. O reflexo disso estará em seu coração, em suas emoções e também em sua conta bancária. Você compreenderá que nada foi coincidência casual. Tudo é resposta de uma fé sincera e de uma entrega real. Se você está lendo essas palavras neste momento, é porque o universo já preparava esta resposta há muito tempo atrás. Cada dor experimentada, cada frustração vivida, cada lágrima derramada foi parte do processo que o trouxe até aqui. Nenhuma experiência foi perdida inutilmente. Cada não que você recebeu apenas antecedeu o grande sim que agora se manifesta poderosamente. Afirme com força: eu sou um ímã poderoso para o dinheiro. A prosperidade me encontra com facilidade todos os dias. Escreva essa declaração nos comentários e não apenas digite mecanicamente. Declare com fé verdadeira. Quando eu ler sua frase, deixarei um coração como confirmação de que você está pronto para viver a abundância destinada ao seu caminho. Esse gesto simples já ativa forças invisíveis. Depois de afirmar convictamente, respire fundo e permaneça atento. As próximas palavras irão despertar algo ainda mais profundo dentro de você. Lembre-se sempre, sua vibração é como um pedido silencioso ao universo. Quando você vive em medo ou carência, sua energia se enfraquece dramaticamente e tudo se torna mais difícil. Mas quando assume a certeza de que o melhor já está garantido, toda a realidade começa a se reorganizar completamente. É como trocar de estação em um rádio. Sai o ruído perturbador e entra a sintonia perfeita. Sua frequência se torna limpa, forte e nítida. O céu reconhece, responde e honra. Quando a fé é verdadeira, os céus se movimentam poderosamente a seu favor. O dinheiro é energia pura. E toda energia responde à intenção, à fé e à clareza. Por isso, orações feitas com sinceridade e desejo autêntico de transformação são respondidas rapidamente. Mesmo antes da manifestação visível, você sentirá profundamente. A paz no peito, o alívio na mente e a esperança renovada são provas de que algo já começou e não falhará. Vamos reforçar ainda mais sua mentalidade de prosperidade abundante? Declare nos comentários: o dinheiro chega até mim de formas inesperadas e infinitas. Essa afirmação programa sua mente para o sucesso. Quanto mais você a repete, mais cria uma sintonia com a riqueza. Eu vou marcar seu comentário com um coração para mostrar que estou junto de você nessa caminhada. Prepare-se adequadamente, porque uma soma significativa de dinheiro está prestes a entrar em sua vida. Tudo o que você precisa é escutar esta oração com o coração aberto. Você está diante de um segredo capaz de transformar completamente sua vida financeira.
Não é exagero nem coincidência. Existe uma energia viva e invisível que começa a agir no momento em que você escuta estas palavras. É como destrancar um cofre no plano espiritual, liberando um rio constante de prosperidade. Sim, você verá seus bolsos se encherem de riqueza abundante. Isso não é metáfora, é realidade em movimento. Enquanto muitos mendigam por migalhas, você acessa diretamente a fonte da fartura. Então declare: meus bolsos transbordam de dinheiro. Escreva com convicção: meus bolsos transbordam de dinheiro. Quando eu vir sua declaração, deixarei um coração confirmando que você já está pronto para receber toda a abundância reservada para a sua vida. Cada palavra desta oração carrega uma frequência exata em sintonia com os códigos sagrados da riqueza. É como possuir uma senha secreta que destranca caminhos, abre oportunidades, amplia seus ganhos, desperta talentos ocultos e remove cada barreira que impedia o fluxo da riqueza de chegar até você. Nada acontece por acaso. Se essas palavras alcançaram seus olhos, é porque sua alma está clamando por mudança. E essa transformação começa exatamente agora, no instante em que você decide acreditar no que parecia impossível. Homens e mulheres endividados sem esperança encontraram esta mesma oração e em pouquíssimos dias viveram resultados impressionantes. Portas antes fechadas se abriram. Propostas inesperadas surgiram, contas bancárias foram fortalecidas. O que parecia travado por anos começou a se mover com velocidade. Esta não é apenas uma oração, mas uma ativação, um despertar das forças que estavam adormecidas dentro de você. Pouco importa se já tentou de tudo. Nada se compara ao poder que está aqui. Porque nesta experiência não é preciso esforço, apenas receptividade. Quando se recebe com fé, os recursos aparecem por caminhos surpreendentes. E isso é apenas o começo. Mais do que atrair dinheiro, trata-se de compreender que há uma fonte inesgotável cuidando de cada detalhe da sua caminhada. É proteção para suas emoções, para sua espiritualidade e também para sua vida financeira. Você não precisa provar valor, nem buscar aceitação ou justificar seus desejos. O Criador conhece seu interior, entende suas intenções e deseja abençoar sua vida não somente por você, mas para que você seja canal de bênção na vida de muitos. A prosperidade é instrumento, é vocação. Você foi escolhido para manifestar essa missão. Ao orar, esse chamado é ativado. E quando isso acontece, tudo ao redor se modifica. Seu ambiente, sua rotina, seus relacionamentos e suas finanças. Nada permanece igual. Visualize seus sonhos se materializando. Esse simples ato já altera sua vibração. Seu corpo, suas emoções e suas atitudes começam a acompanhar essa mudança. O universo coopera com aqueles que sabem onde desejam chegar. Por isso, continue imaginando, sentindo e declarando. A mente projeta, o coração sustenta e a fé concretiza. Você está se tornando um farol de prosperidade, irradiando energia, capaz de atrair tudo o que lhe pertence por direito divino. O Criador já plantou em você os dons, a criatividade, a sabedoria e as conexões necessárias. Não há nada a buscar fora. É preciso ativar o que já está dentro. Esta oração faz exatamente isso. Ativa, transforma e conduz. Quanto mais você mergulha nessa vibração, mais clara se torna a direção. Você saberá como agir, terá coragem para avançar, verá o medo desaparecer e a dúvida ser substituída por confiança. A clareza tomará o lugar da confusão e sua evolução refletirá diretamente em sua vida financeira. Tudo começa pelo valor que você reconhece dentro de si. Quando entende isso, o mundo passa a espelhar de volta. Novas oportunidades surgirão, clientes alinhados aparecerão, projetos que reconhecem seu talento virão ao seu encontro.
Essa oração é o lembrete de que você é digno da abundância que já se aproxima. Existem promessas liberadas sobre a sua vida que ainda não se concretizaram porque você não havia se posicionado adequadamente. Mas agora tudo mudou radicalmente. Seu coração está alinhado perfeitamente. E quando isso acontece, o céu responde imediatamente. Prepare-se para testemunhar respostas chegando rapidamente, transformações acontecendo de forma inesperada e portas se abrindo onde ninguém imaginava possível. O sobrenatural está prestes a se manifestar de modo tão nítido que você se emocionará profundamente e reconhecerá claramente. Não foi acaso fortuito, foi resposta divina. Foi o Criador declarando enfaticamente: eu ouvi sua oração sincera. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda consistente. Essa não é apenas uma citação religiosa, é um princípio espiritual, poderoso e transformador. Quando você entrega generosamente, ativa a lei do retorno multiplicado. Nenhuma semente lançada com fé retorna vazia. Se sentir no coração o desejo de apoiar este propósito, você pode clicar no botão Valeu e doar o valor que desejar, seja 2, 5 ou 10. Toda a contribuição é bem-vinda e retornará multiplicada para a sua vida abundantemente. Lembre-se sempre, você não nasceu para viver contando moedas miseravelmente, nem para carregar o peso de contas que se acumulam. Existe um território de abundância reservado especialmente para a sua história. Esse destino não é fantasia distante, é uma realidade que precisa ser assumida com autoridade. Cada pensamento limitante funciona como uma corrente pesada, trancando suas portas de prosperidade. Mas agora, essas correntes estão se rompendo uma a uma definitivamente. Dentro de você, já acontece um rompimento espiritual profundo. Talvez ainda não veja claramente, mas existe um movimento poderoso tomando forma. A convicção de que algo grandioso se aproxima começa a crescer. Isso não é ilusão. É confirmação de que uma nova mentalidade já está sendo despertada. Se até hoje você sentia que o dinheiro escorria por entre seus dedos como areia, saiba que o ciclo virou completamente. Você está sendo reposicionado estrategicamente não para viver no mínimo, mas para experimentar além do necessário. Trata-se de abundância, de transbordo, de bênçãos que surpreendem. Tudo isso começa com uma escolha consciente: alimentar a fé ou manter o medo. Os dois não podem caminhar juntos por muito tempo. O medo paralisa completamente, mas a fé impulsiona poderosamente. Aos olhos humanos, a fé pode parecer loucura, mas é ela que move o invisível. Muitos acreditam que prosperidade se resume a acumular dinheiro. No entanto, prosperar de verdade é viver livre, escolher onde morar, o que comer, como viver, sem ser refém das dívidas ou dos julgamentos alheios. É poder ajudar quem você ama sem hesitar. A escassez tentará convencê-lo de que isso é utopia e que o correto é se conformar com pouco. Mas hoje você faz uma escolha diferente. Hoje você muda o ritmo. A melodia que guia seus dias agora é de avanço, de expansão, de rompimento com tudo o que o mantinha travado. Talvez você já tenha sentido inúmeras vezes que fazia o melhor, mas nada fluía naturalmente. Não importa se hoje possui pouco ou quase nada. A abundância nunca começa no saldo, mas na disposição interna. Ela nasce na fé de que há um Criador que jamais abandona os seus. Enquanto ouve esta oração, milagres já estão sendo liberados. Não é necessário entender como, basta aceitar. Permita que a energia do amor divino invada cada área da sua vida financeira. Acredite como nunca acreditou antes. Deixe de tentar controlar os detalhes e apenas declare: eu recebo o novo, recebo as bênçãos, recebo a virada, porque tudo já está preparado. Quando você se posiciona firmemente, aquilo que é seu corre ao seu encontro.
Muitas vezes, não é a falta de oportunidades que nos afasta da prosperidade, mas a ausência de permissão interior. É preciso se permitir prosperar, dizer sim ao novo e romper com as narrativas antigas de escassez que acompanharam sua história. Chega de repetir ciclos de sacrifícios sem retorno, de esforços não reconhecidos, de sofrimento sem fruto. Hoje você rompe com essa herança e escreve uma nova trajetória. Este é o início de um legado de abundância e tudo começa agora com esta oração, com esta escolha, com essa entrega. Não é magia, é ação espiritual. Agora que você deu esse passo, nada poderá detê-lo. Você não voltará a ser o mesmo. Sua mente se expande, seu espírito reconhece a abundância e seu coração pulsa com esperança renovada. Quando tudo se alinha dentro de você, o mundo externo também se transforma. Sua realidade passa a refletir essa versão mais confiante, mais próspera e mais conectada à promessa que já foi liberada sobre a sua vida. Para encerrar este ciclo com autoridade, guarde estas palavras em seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, absolutamente nada. Nem paz, nem provisão, nem direção, nem descanso. Porque aquele que confia, entrega e declara com fé, sempre colhe e colhe em dobro. Você é herdeiro da riqueza celestial, foi criado para experimentar abundância. E esta oração é a confirmação disso. Respire profundamente, receba, permaneça atento e prepare-se, pois o que está chegando ultrapassa tudo o que você já imaginou. Quando você ora com fé, a voz que sai da sua boca não é apenas som, mas comando espiritual. Cada palavra pronunciada atravessa o invisível e se converte em ordens que movimentam recursos, enviam respostas e abrem caminhos. Orar não é apenas pedir, é ativar o que já foi prometido. Ao compreender que a prosperidade é sua herança, aquilo que parecia inalcançável começa a se aproximar com rapidez. Nenhum obstáculo é capaz de resistir à oração de um coração cheio de confiança. Quando o céu reconhece, a fé age imediatamente. Existem bênçãos financeiras que somente a oração pode liberar. São milagres que não chegam por esforço humano, por influência ou contatos, mas apenas por conexão direta com o Criador. Você já está experimentando isso agora. Cada instante em que permanece escutando esta oração equivale a um passo em direção ao tesouro que lhe foi reservado. Não se trata de promessas vazias, mas da manifestação gradual do plano divino, revelando-se no tempo certo e com sinais visíveis. Este exato momento é uma dessas evidências. Ao orar, você não está simplesmente falando com Deus, está permitindo que Ele interfira em sua realidade. Está abrindo portas para soluções inimagináveis, caminhos que talvez nunca tivesse cogitado. Existe uma inteligência espiritual que direciona o dinheiro às mãos certas. E essa sabedoria está sendo derramada sobre você agora de forma prática, constante e surpreendente. Prepare-se para enxergar oportunidades que parecerão milagres, porque verdadeiramente serão. Tudo aquilo que você sonhou já existe no mundo espiritual. A casa, o carro, a estabilidade financeira, a leveza de viver em liberdade. Tudo isso já foi criado. E a oração é o meio que ativa o processo de trazer essas promessas para a realidade. É a passagem do campo da ideia para a experiência. Sua vida começa a refletir aquilo que sua fé já via há muito tempo. Por isso, não permita que a dúvida o paralise. Mesmo que o cenário atual pareça contrário, continue. A perseverança na oração rompe as últimas barreiras. A oração é como uma semente. Você planta com fé, rega com palavras, protege com gratidão e colhe em abundância. Cada vez que você escuta esta oração, está semeando em solo fértil e a colheita no tempo certo, ninguém pode impedir. Não subestime o que acontece agora.
Pode parecer simples, mas contém um poder capaz de transformar toda a sua vida para melhor, para mais, para além do que ousou pedir. Existe uma ligação profunda entre espiritualidade e prosperidade. Elas não se opõem, como muitos ensinaram. Quando você honra ao Senhor e confia suas finanças em suas mãos, abre espaço para ser surpreendido com provisões inesperadas. Não é apenas sobre acumular, é sobre usar o que recebe para glorificar a Deus e abençoar vidas. Pai amado, fonte de toda provisão, venho a Ti com fé inabalável, certo de que és fiel para suprir todas as minhas necessidades, como está escrito. O meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, suprirá em Cristo Jesus tudo aquilo de que eu preciso. Hoje entrego a Ti cada área da minha vida, a financeira, a emocional e a espiritual. Coloco meu coração diante do Senhor e reconheço minhas falhas, seja pela falta de generosidade, pela ganância, pela desonestidade ou pelo medo da escassez. Peço perdão por não confiar plenamente em Tua provisão e por tantas vezes buscar soluções humanas, em vez de me render totalmente a Ti. Derrama sobre mim Teu Espírito Santo e enche-me de sabedoria para administrar com excelência cada recurso colocado em minhas mãos. Ensina-me a ser diligente no trabalho, honesto nas relações e generoso com aqueles que estão ao meu redor. Que eu seja instrumento de bênçãos, espalhando amor, compaixão e prosperidade por onde passar. Ajuda-me a recordar sempre que tudo o que recebo vem de Ti e deve retornar a Ti em forma de obras e ofertas que agradam ao Teu coração. Nesta oração, declaro que todo vínculo com a escassez, com a limitação e com a pobreza está quebrado. Em nome de Jesus, ordeno que todo espírito de falência, de frustração e de impossibilidade financeira seja removido da minha vida para sempre. Destravo agora cada porta que estava fechada e libero o fluxo abundante da prosperidade em todas as áreas do meu viver. Declaro com fé que, assim como os celeiros de José se encheram nos tempos de fartura, também os meus bolsos transbordarão de bênçãos espirituais e materiais. Pai Celestial, peço que expandas os dons e habilidades que colocaste em mim, capacitando-me a alcançar novos níveis de sucesso. Que cada meta, cada plano e cada investimento sejam envolvidos pela Tua bênção e resultem em vitórias visíveis. Que o favor me alcance de forma visível, abrindo acessos que ninguém pode fechar e trazendo pessoas estratégicas que me impulsionarão no propósito. Que minha vida seja reflexo da abundância do Teu reino, tanto no espiritual quanto no material. Se este conteúdo está abençoando sua vida, clique no botão Valeu logo abaixo e apoie este trabalho. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar levando mensagens que transformam e ajudando mais pessoas a alcançar prosperidade. Senhor Jesus, meu Salvador, Tu disseste: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Ensina-me a manter Teu reino como prioridade em todas as escolhas. Que meus pensamentos, atitudes e decisões estejam alinhados à Tua vontade. Que eu jamais coloque as riquezas acima do Teu trono, mas utilize cada recurso recebido para glorificar Teu nome e transformar vidas. Espírito Santo, conselheiro fiel, guia-me em cada passo. Revela oportunidades que somente a sensibilidade espiritual pode perceber e dá-me coragem para aproveitá-las com fé e confiança. Afasta pessoas e influências que possam me afastar do Teu plano. Protege-me de decisões precipitadas e de atitudes que comprometam a colheita prestes a chegar. Enche-me de serenidade, sabedoria e discernimento para administrar bem tudo o que recebo. Intercedo também por minha família, por meus amigos e por todos que atravessam dificuldades financeiras neste momento. Estende Tua mão poderosa sobre cada um, cura feridas internas e restaura suas finanças. Usa-me como canal do Teu amor para levar consolo,
apoio e direção a quem precisa. E agora declaro com ousadia: a partir deste instante, meus bolsos se enchem de riqueza como sinal visível da abundância que o Senhor reservou para mim. Não será prosperidade vazia, mas recursos com propósito divino, destinados à realização de grandes obras em teu nome. Eu creio que tua provisão virá de formas inesperadas, superando cada expectativa. Agradeço antecipadamente por todas as respostas que já estão a caminho, pois sei que és fiel e justo para cumprir o que declarei. Em nome de Jesus, meu mediador eterno, afirmo com segurança: tudo aquilo que pedi, receberei, pois está escrito: se pedirem algo em meu nome, eu farei. Assim declaro e assim será. Você já percebeu como a vida flui de maneira mais leve quando sua confiança está no lugar certo? Quando você tira os olhos do medo, das dívidas e da falta e passa a focar na abundância celestial, algo profundo se move dentro de você. Isso não é magia, é fé viva, é conexão real com a fonte inesgotável. A ativação da economia celestial não é apenas discurso bonito, mas prática diária. E você acaba de dar mais um passo nesse exercício de fé que transforma realidades. Alinhar mente e coração com a verdade divina é uma decisão contínua e consciente. Há um rio que flui do trono do Altíssimo, e esse rio jamais seca completamente. Ele não depende de conjuntura política, de câmbio ou de variações de mercado. Quando você escolhe mergulhar nesse fluxo poderoso, o sobrenatural é acionado instantaneamente. Passagens que pareciam fechadas se escancaram, e as soluções se tornam nítidas. Aquela sensação de esforço exagerado, sem avanço aparente, não tinha relação com preguiça, mas com uma trava invisível, um padrão mental oculto, germinado ao longo da vida, para fazê-lo acreditar que prosperidade não era para você. Hoje, essa mentira perdeu força completamente. Seu espírito desperta para verdades superiores, e quando seus olhos espirituais se abrem, até o que parecia impossível se curva diante de você. É nesse ponto exato que a virada acontece definitivamente. Você passa a pensar com clareza absoluta, a falar com autoridade espiritual e a caminhar com firmeza inabalável, porque por dentro nasce uma certeza que nada abala. Você foi criado para prosperar abundantemente, não como exceção, mas como padrão. Essa revolução nasce no invisível, na mente, na fé e no espírito. E o lado de fora apenas espelha o que já foi transformado por dentro profundamente. Talvez tenham lhe ensinado a temer o dinheiro, a crer que riqueza é algo errado ou distante. Mas agora você entende claramente: o dinheiro não altera o caráter essencial. Ele amplia o que habita o coração. Se há generosidade, ela cresce exponencialmente. Se a alma é leve, a abundância se torna ponte para ajudar outros. Então, por qual motivo resistir ao que Deus deseja entregar generosamente? Não há por que se desculpar por querer uma vida melhor. Não há razão para carregar culpa por desejar mais abundantemente. Você foi chamado a viver além da escassez limitante. A Escritura afirma que emprestará a muitos e não tomará emprestado. Isso não é figura de linguagem, é promessa concreta. Quem crê assume plenamente. Quem assume experimenta poderosamente. Agora visualize cada dívida se apagando do pensamento. Sinta o alívio intenso, tomando o lugar do peso emocional que o tema dinheiro trazia constantemente. Toda lembrança de limitação está sendo substituída por novas verdades libertadoras. O que você ouviu da família, da sociedade e sustentou por tanto tempo está sendo dissolvido. Um novo ciclo começa definitivamente. Liberdade, escolhas e propósito. E você é o ponto de partida deste tempo que se inicia. Permita-se viver isso plenamente. Feche os olhos por um instante e sinta profundamente.
Não é necessário compreender todos os detalhes minuciosos. Basta dizer sim conscientemente, sim para uma vida leve, sim para bênçãos inesperadas, sim para portas que se abrem sem esforço. Esse sim tem peso espiritual e aciona o que já estava reservado para você. Muitos desistem no meio do caminho desesperançados, mas você seguirá firmemente. Você avança mesmo quando a aparência diz o contrário. Você declara a abundância mesmo com a conta vazia, porque agora você sabe que a transformação começa primeiro no invisível. E o invisível está se realinhando ao seu favor estrategicamente. Isso não é animação vazia, é ativação espiritual genuína. Quem crê permanece, quem permanece colhe abundantemente. Por isso, não recue agora. Continue escutando atentamente, continue se nutrindo da verdade. Algo maior está sendo ajustado e nos próximos dias você verá os sinais claramente. Pessoas chegarão, oportunidades aparecerão, fechaduras silenciosamente se destrancarão. Onde existe fé, há movimento constante. Onde há movimento, os milagres se manifestam naturalmente. Mantenha-se firme em sua jornada. Se o conteúdo tem edificado a sua vida e você deseja ir além, considere tornar-se membro do canal. Membros têm acesso a benefícios exclusivos valiosos, conteúdos especiais transformadores e uma conexão mais próxima com a nossa comunidade de transformação financeira. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Entre e faça parte desta caminhada de crescimento e prosperidade. O que vem pela frente vai ultrapassar o que você imaginou. Antes de iniciar esta oração poderosa, separe um lugar de calma para um encontro profundo com o Criador. Una as mãos, feche os olhos, respire com profundidade e permita que a paz ocupe seu coração. O Senhor é a fonte de tudo. Ele escuta cada palavra com amor e cuidado. Abra o coração com fé genuína. A fé remove obstáculos e traz para o presente promessas eternas. Vamos começar esta prece e sim, seus bolsos explodirão de prosperidade. Ouça com o coração esta oração que é plenamente eficaz para atrair riqueza. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo o que existe, apresento-me diante de Ti com humildade. Reconheço Teu governo sobre todas as coisas. Tua sabedoria, Tua generosidade e Tua justiça. Nada foge ao Teu controle. Toda a riqueza está em Tuas mãos. Hoje, não oro apenas por bens, oro por propósito. Quero viver o plano que preparaste para mim. O dinheiro não é o destino, é o instrumento para cumprir Tua missão. Coloca sobre o que eu receber. Que tudo sirva para ajudar, transformar, edificar e honrar o Teu nome. Pai, peço que me faças enxergar a verdadeira prosperidade e recordo que a vibração mais poderosa é a fé em movimento. Quando penso, falo, sinto e ajo como quem já recebeu, tudo muda radicalmente. Em vez de repetir, estou falido, declaro que minha abundância está sendo construída. Em lugar de reclamar do boleto, afirmo que o suprimento já está a caminho. Essas trocas de palavras, por menores que pareçam, instauram uma revolução. Elas rompem barreiras mentais, elevam a frequência e quanto mais declaro alinhado ao que desejo, mais o invisível reage poderosamente. Se você compreendesse o que se movimenta no reino espiritual, a cada palavra dita com fé, não deixaria passar um único dia sem declarar bênçãos sobre a própria vida. Anjos se movem, portas se abrem, ambientes mudam. Você lança flechas invisíveis rumo ao seu destino, e quanto mais declara, mais certeiras se tornam. O destino começa a vir ao seu encontro. Pode soar forte, mas é verdade. A própria palavra ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Essa afirmação não é simbólica, é real. Ignorar esse princípio aprisiona muitos em limites impostos por palavras negativas, repetidas sem perceber.
Se deseja alterar o que vive, modifique o que diz. Trocar o discurso sobre si mesmo, sobre sua vida financeira e sobre suas possibilidades é decisivo. Você vai se surpreender com o alcance desse poder. Sua voz pode abrir os céus como uma chave ou trancar a bênção como um cadeado. E essa escolha está em suas mãos diariamente. Você pode despertar proclamando que hoje é dia de milagre ou começar reclamando que veio mais um dia. Palavras são sementes e o fruto nasce do que foi semeado. Quanto mais consciência você tiver desse princípio, mais sólido será o seu posicionamento. Comece agora. Derrame palavras de abundância como quem irriga um solo pronto para florescer. Diga com firmeza que recebe, aceita e manifesta. Afirme que o dinheiro chega por caminhos inesperados, que o favor alcança nos detalhes, que as oportunidades o encontram. Cada declaração funciona como um código liberado no invisível. Um código que altera atmosferas, muda cenários e abre estrada para a vida para a qual você foi criado. Sua voz tem uma impressão única. Quando você fala, o céu reconhece o som. Toda a criação responde. Tudo começa a se alinhar com o que você decretou. Então, pare de desperdiçar palavras com queixas. Não alimente a voz reforçando feridas antigas. Use esse poder para reescrever a própria história. Chame à existência o que ainda não se mostrou, mas que já lhe pertence por direito. O poder criativo das palavras se manifesta quando são proferidas com verdade, intenção e constância. Não se trata de repetir frases por 2 ou 3 dias, e sim de adotar um novo vocabulário de fé, um novo modo de se expressar diante da vida. À medida que você pratica, tudo se torna mais natural. O ambiente ao redor passa a responder a essa nova frequência. Até a atmosfera se altera quando alguém fala com convicção. As pessoas percebem, os espaços reagem e, acima de tudo, você mesmo sente. Você começa a ser alimentado pelas palavras que libera. Você se torna o profeta da sua própria vida no ponto exato da virada que tanto aguardava. E isso é revolucionário. Permaneça aqui, pois ainda há revelações sendo preparadas para você. Existem segredos que só se desvelam aos que continuam firmes. Você está a poucos passos de viver algo que desafia qualquer lógica humana. O próximo gesto pode ser justamente o que ativará sua chave interior. Cada atitude, mesmo parecendo pequena, ecoa em dimensões invisíveis. É como lançar uma semente no escuro da noite, sem saber se a chuva virá, mas com a convicção de que algo extraordinário está sendo gerado. Esse tipo de semeadura não precisa de aplausos, nem de reconhecimento humano. É no silêncio entre você e Deus que as maiores colheitas nascem. Quando você planta fé sem garantias, demonstra confiança em um Deus que já enxerga antes do tempo. Há um princípio eterno que governa o universo. Tudo o que você lança retorna multiplicado. A generosidade, quando nasce de um coração verdadeiro, quebra cadeias de escassez. Não se trata apenas de compartilhar bens, mas de liberar um fluxo espiritual. Você movimenta águas invisíveis e, quando menos espera, a maré muda a seu favor. De repente, passagens se abrem onde antes só havia barreiras. Ideias surgem onde havia silêncio. Respostas aparecem antes mesmo de os problemas se intensificarem. Não é uma barganha com o céu, mas a reação natural da fé viva. É nesse espaço invisível, onde a fé toca o trono de Deus, que sua realidade começa a ser moldada. Aquelas bênçãos que pareciam inalcançáveis começam a se aproximar, e isso não se limita a finanças. Envolve paz, equilíbrio emocional e descanso interior. Quando você reconhece que sua provisão vem do alto, passa a viver com serenidade, trabalhar com leveza e agradecer pelas vitórias simples. Uma mente renovada é a chave desse processo. Enquanto o mundo impõe pensamentos de falta, medo e competição, o céu chama você para a abundância, para a confiança e para a colaboração.
Você não nasceu para sobreviver, nasceu para transbordar. Esse transbordo se ativa quando você se posiciona nos princípios da abundância divina. Então, os sinais começam. Coisas simples ganham novo valor. Negócios que estavam travados se movimentam. Conversas esquecidas voltam à tona. Vendas paradas se concluem. Tudo tem uma causa espiritual. Você está sintonizando a frequência da prosperidade, semeando no invisível com atitudes visíveis. E o céu responde. Não é otimismo vazio, é fé na promessa. A promessa jamais pode ser anulada. Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo a riqueza dele, que é inesgotável e eterna. Por isso, abandone o foco na falta e olhe para o que já foi prometido. Posicione-se como herdeiro. Um herdeiro não implora por migalhas, não duvida do direito que lhe cabe. Ele apenas ocupa o lugar que lhe pertence e caminha com segurança. É essa postura que muda tudo. Quando o céu reconhece sua prontidão, ele entrega e não com atraso, mas no tempo exato. Contudo, é preciso manter a frequência, manter a fé acesa, manter os lábios em sintonia com a promessa e não com o problema. Respire profundamente e receba essa verdade. Você tem acesso ao invisível. Você recebeu autoridade para liberar palavras que constroem sua realidade. E é nesse ponto que a virada acontece. Quem declara, governa, e quem governa não pede esmolas. Abra a boca e pronuncie palavras que edificam, que atraem, que ativam. Declare como quem já possui, haja como quem já desfruta, sinta como quem já recebeu. Existe uma atmosfera de milagres disponível agora e ela não responde à espera, mas à fé. O reino espiritual opera de forma contrária ao sistema humano. Primeiro você acredita, depois vê. Se esperar que as circunstâncias melhorem para só então crer, perderá tempo. Comece acreditando já, mesmo quando tudo ao redor pareça contrário. É exatamente nesse momento que o sobrenatural se manifesta e torna possível o que parecia impossível. Não negocie sua fé com a dúvida. Não aceite migalhas quando um banquete com seu nome já está preparado. Chegou a hora de abandonar o modo sobrevivência e entrar no território do propósito. Sua colheita está nesse lugar. Sua liberdade está nesse lugar. Mas para chegar até lá, é necessário alinhar mente, palavras e energia com a abundância de Deus. Esse é o código, e agora ele lhe foi revelado. Você está sendo reposicionado no invisível. Movimentos espirituais já começaram a agir em seu favor. Contratos estão sendo liberados, portas se abrindo, respostas correndo ao seu encontro. Permaneça aqui. A próxima parte vai expandir sua visão ainda mais. Não é o momento de recuar, é hora de aprofundar. O que vem agora pode ser a virada pela qual sua vida esperava. Respire fundo, permaneça comigo e prossiga. Poucos percebem, mas muitos criam a própria escassez diariamente através da arma mais poderosa, a palavra. Cada vez que alguém diz, eu não consigo, isso não é para mim, ou dinheiro é difícil, está semeando sementes invisíveis e tudo o que se planta cresce. Cresce em forma de bloqueio, em atrasos, em ciclos repetidos. A boca é uma porta, ela pode abrir os céus ou trancar destinos. Poucos entendem que a palavra carrega memória espiritual. Ela vibra, direciona e movimenta atmosferas. Quando falamos com fé, criamos caminhos, mesmo que ainda não existam. E mesmo sem enxergar no momento, aquilo que é declarado com convicção se instala no invisível e começa a operar silenciosamente até que se manifeste de forma visível, parecendo acaso. Mas não é acaso, é manifestação. O segredo está em declarar com emoção. Não basta repetir frases de forma mecânica. É preciso sentir cada palavra como se sua vida dependesse dela, porque depende. O universo espiritual não responde ao que se finge, mas ao que se vibra. Ele é neutro. Quem dá sentido é você. Se o enxerga como inimigo, ele resiste.
Se o reconhece como instrumento de Deus para realizar seu propósito, ele flui. Não se trata de idolatrar o dinheiro, mas de compreender o papel que ele desempenha em sua jornada. Muitos cresceram ouvindo que pessoas ricas não prestam, que o dinheiro não traz felicidade. Mas essas frases são sementes e, se não forem arrancadas, criam raízes profundas. Hoje é o dia de arrancar essas raízes e plantar novas verdades. Mesmo quando alguém deseja genuinamente prosperar, muitas vezes existe um bloqueio interno que sabota esse crescimento. Isso ocorre porque, em um nível mais profundo, ainda há associação entre riqueza e sentimentos de culpa, medo ou perda de identidade. Por isso, renovar os pensamentos é urgente. É preciso apagar antigas programações mentais para substituí-las por verdades libertadoras. Imaginar um futuro melhor não é ilusão, é preparação. É enxergar com os olhos da fé antes de tocar com os olhos naturais. Quando você se visualiza livre das dívidas, pagando suas contas em paz e ajudando outras pessoas, está semeando uma nova realidade no solo fértil do destino. A fé genuína se manifesta em ações. É continuar caminhando mesmo quando os números não fecham. É manter a cabeça erguida mesmo diante de um extrato que não favorece. Porque no fundo você sabe que a condição atual não define o destino final. Uma mente transformada busca soluções em vez de desculpas. Não se paralisa diante do medo, mas investiga, aprende, arrisca. Entende que errar faz parte do processo, mas desistir não é opção. Quem muda sua mentalidade financeira descobre o poder da consistência. Pequenas atitudes realizadas de forma constante, acompanhadas de disciplina e foco, constroem não apenas prosperidade financeira, mas também equilíbrio emocional, crescimento espiritual e relacionamentos saudáveis. A verdadeira abundância se parece com um ecossistema em harmonia, onde todas as áreas florescem juntas. A verdadeira transformação financeira começa quando você finalmente compreende que a riqueza não é algo que você caça desesperadamente no mundo exterior, como se fosse um tesouro escondido em algum lugar distante e inacessível, mas sim algo que você cultiva pacientemente no jardim interior da sua consciência, através de práticas diárias consistentes de alinhamento mental, emocional e espiritual profundo e intencional que vão moldando gradualmente sua realidade externa. A maioria das pessoas passa décadas inteiras correndo atrás do dinheiro como se ele fosse uma entidade esquiva que precisa ser capturada através de esforço bruto e sacrifício interminável, sem perceber que a abundância financeira é como uma flor delicada que brota naturalmente do solo fértil de uma mente bem preparada, de um coração agradecido e de um espírito perfeitamente alinhado com os princípios universais de prosperidade que governam toda a criação divina e humana. Quando você investe tempo e energia consistentemente para transformar seu mundo interior, eliminando cuidadosamente as crenças tóxicas que envenenam suas possibilidades, como ervas daninhas em um jardim negligenciado, curando profundamente as feridas emocionais antigas que drenam sua energia vital, como buracos em um balde furado, e substituindo sistematicamente padrões mentais limitantes por convicções empoderadoras que expandem seu campo de possibilidades infinitas. Você está literalmente preparando o terreno fértil, onde a abundância material inevitavelmente florescerá no tempo designado pelo universo com perfeição absoluta. Esta compreensão profunda muda completamente a natureza fundamental da sua jornada financeira, transformando-a de uma luta externa frenética, exaustiva e frequentemente frustrante em um processo interno de crescimento gradual.
desenvolvimento consciente e expansão deliberada da sua capacidade inata de receber abundantemente, administrar sabiamente e multiplicar generosamente recursos financeiros com propósito claro e visão expandida para o futuro próspero. A paz interior que vem dessa compreensão profunda é verdadeiramente inestimável, porque você finalmente deixa de viver na ansiedade constante sobre quando e como exatamente a prosperidade chegará até você, e passa a habitar permanentemente em um estado de confiança tranquila, sabendo que está fazendo o trabalho interno necessário diariamente e que os resultados externos são inevitáveis e matematicamente garantidos como consequência natural desse alinhamento fundamental com as leis universais da abundância infinita e inesgotável. O poder profundamente transformador de desenvolver uma relação completamente nova e revolucionária com o conceito de tempo, reconhecendo que você está essencialmente trocando porções finitas e irrecuperáveis da sua vida por dinheiro, traz uma clareza cristalina sobre quais tipos de trabalho e compensação você está realmente disposto a aceitar e motiva fortemente o movimento estratégico em direção a fluxos de renda que maximizam dramaticamente o valor criado por cada unidade de tempo precioso que você investe conscientemente em atividades produtivas e significativas. Quando você realmente internaliza no nível mais profundo do seu ser que cada hora que você trabalha é literalmente uma hora da sua vida única, preciosa e absolutamente irrecuperável que você está trocando por compensação financeira, isso naturalmente te leva a questionar de forma muito mais crítica e rigorosa se a compensação que você está recebendo atualmente é realmente justa e adequada para o valor imenso de vida que você está entregando e te motiva poderosamente a constantemente procurar maneiras criativas e inovadoras de aumentar substancialmente o valor que você pode criar e capturar por cada hora investida, ao invés de simplesmente trabalhar mais e mais horas pelo mesmo retorno medíocre e insatisfatório que não reconhece seu verdadeiro valor. Esta consciência profunda também torna absolutamente cristalino que trabalho que te deixa genuinamente miserável, que drena sua energia vital ou que compromete seriamente sua saúde física ou mental, tem um custo verdadeiro muito maior do que apenas o dinheiro que você potencialmente não ganha, porque está consumindo a substância real e insubstituível da sua vida, de maneiras que nenhuma compensação financeira, por maior que seja, pode adequadamente repor ou compensar, tornando absolutamente imperativo buscar alinhamento progressivo entre como você ganha seu sustento diário e o que realmente importa para você em termos de valores fundamentais, significado existencial e qualidade de vida diária satisfatória que nutre sua alma. A busca deliberada e estratégica por formas de gerar renda que não sejam linearmente dependentes de trocar horas por dinheiro em uma relação rígida e limitada, tais como construir produtos escaláveis ou serviços que podem ser vendidos múltiplas vezes sem requerer sua presença constante, desenvolver ativos inteligentes que geram renda passiva consistente, ou posicionar-se estrategicamente de forma que você é compensado. Baseado em resultados tangíveis, criados em vez de apenas tempo bruto investido, torna-se particularmente atraente e urgente quando vista através desta lente poderosa de consciência do tempo como vida, porque potencialmente permite que você continue gerando renda substancial, enquanto simultaneamente recupera tempo precioso de vida para usar em maneiras que trazem satisfação direta e significado profundo, em vez de simplesmente servir como meio para um fim distante e indefinido. A prática deliberada e consistente de cultivar estados emocionais positivos e elevados, independentemente das circunstâncias externas atuais que você enfrenta,
é uma das estratégias mais poderosas, mas tragicamente negligenciadas, para acelerar dramaticamente a manifestação de prosperidade material concreta em sua vida cotidiana, de forma sustentável e duradoura que resiste às tempestades inevitáveis. A esmagadora maioria das pessoas opera em um modo completamente reativo, onde suas emoções são totalmente determinadas e controladas por eventos externos aleatórios, sentindo-se bem temporariamente quando coisas boas acontecem e mal imediatamente quando enfrentam qualquer tipo de desafio, criando assim um ciclo vicioso perigoso onde a falta percebida de recursos gera emoções negativas densas, que por sua vez atraem magneticamente mais experiências de escassez em um padrão descendente difícil de quebrar, sem intervenção consciente e deliberada que requer disciplina emocional extraordinária. No entanto, quando você conscientemente assume responsabilidade total por seu estado emocional interno e pratica ativamente cultivar sentimentos genuínos de alegria, gratidão profunda, paz interior e confiança inabalável, mesmo antes de ver qualquer evidência física tangível de melhoria em suas circunstâncias financeiras externas, você está essencialmente enviando um sinal extremamente poderoso ao universo de que você já possui vibracionalmente aquilo que deseja manifestar. E essa vibração emocional elevada e consistente funciona como um ímã magnético irresistível, atraindo naturalmente oportunidades surpreendentes, pessoas estratégicas e recursos financeiros que correspondem precisamente a essa frequência energética elevada que você está emitindo constantemente. Esta abordagem revolucionária não é negação ingênua da realidade objetiva ou pretender infantilmente que problemas reais e desafios genuínos não existem de fato, mas sim uma escolha estratégica e extremamente inteligente de não permitir que circunstâncias temporárias e passageiras controlem completamente seu estado interno permanente, reconhecendo sabiamente que você tem o poder soberano de escolher conscientemente seu foco de atenção momento a momento, e que onde vai sua atenção sustentada, naturalmente flui sua energia criativa, transformadora poderosa, que molda sua realidade. Práticas simples, mas profundamente eficazes, como começar cada dia intencionalmente, listando 3 a 5 coisas específicas pelas quais você é genuinamente grato, mesmo que sejam aparentemente pequenas, como ter um teto protetor sobre sua cabeça ou alimento nutritivo na mesa. Dedicar tempo diariamente para atividades que genuinamente te trazem alegria autêntica, sem custo financeiro significativo, como caminhar na natureza ou conectar profundamente com entes queridos. E conscientemente buscar aspectos positivos e oportunidades escondidas, mesmo em situações aparentemente desafiadoras, gradualmente, mas inevitavelmente, retreinam seu cérebro neurológico para operar em uma frequência vibracional mais alta, que naturalmente atrai mais experiências positivas, incluindo melhoria financeira substancial e duradoura ao longo do tempo, que se acumula exponencialmente. O reconhecimento profundo e libertador de que a jornada para a prosperidade sustentável não é linear e previsível, mas sim cíclica e ondulante, com períodos naturais de expansão rápida, seguidos inevitavelmente por períodos de consolidação necessária, pode trazer tremenda paz interior e prevenir efetivamente o desânimo paralisante quando você enfrenta os inevitáveis planaltos temporários ou até retrocessos aparentes que fazem parte natural de qualquer crescimento real, profundo e sustentável a longo prazo, que constrói fundações sólidas. Nossa cultura moderna ocidental,
que glorifica obsessivamente o progresso constante e crescimento interminável, sem pausas, cria expectativas completamente irrealistas de que uma vez que você comece a prosperar financeiramente, deveria continuar em uma trajetória ascendente ininterrupta para sempre, sem nenhum período de descanso ou integração necessária. Mas a natureza sábia nos ensina consistentemente que crescimento verdadeiro e sustentável sempre ocorre em ciclos naturais, com estações distintas de plantar cuidadosamente, cultivar pacientemente, colher gratamente e descansar necessariamente, cada uma igualmente importante e absolutamente essencial para o processo geral de desenvolvimento saudável e equilibrado que honra os ritmos naturais da vida. Quando você entende profundamente e aceita plenamente esses ciclos naturais universais, os períodos aparentes de estagnação ou até contração temporária não te desmoralizam completamente porque você reconhece sabiamente que podem ser, na verdade, tempos preciosos de consolidação necessários, onde você integra organicamente lições aprendidas, fortalece fundações antes de crescimento adicional, ou simplesmente descansa e recarrega energias para a próxima fase inevitável de expansão acelerada que virá no momento certo perfeito. Esta perspectiva madura e equilibrada também te ajuda tremendamente a não se tornar excessivamente apegado emocionalmente ou identificado rigidamente com qualquer fase particular do ciclo, seja de abundância temporária ou escassez passageira, porque você compreende profundamente que ambas são necessariamente temporárias e parte integral de um padrão maior de desenvolvimento contínuo e evolução progressiva ao longo de toda a vida que te molda como ser humano. Honrar conscientemente esses ciclos naturais significa inteligentemente não forçar crescimento artificial, quando o momento atual pede consolidação orgânica, não desperdiçar irresponsavelmente períodos de abundância em excesso frívolo, mas sim usar recursos sabiamente para preparar estrategicamente para tempos mais escassos e inevitáveis. E, crucialmente, não desesperar completamente durante períodos desafiadores, mas sim confiar pacientemente que, como todas as estações naturais, estas também passarão necessariamente, dando lugar a novos inícios frescos e oportunidades renovadas que você estará exponencialmente mais preparado para aproveitar devido ao amadurecimento valioso que ocorreu durante o período difícil, mas transformador que forjou o seu caráter. A importância absolutamente crítica de desenvolver deliberadamente múltiplas fontes diversificadas de renda, em vez de depender exclusiva e perigosamente de uma única fonte vulnerável de sustento, não pode ser exagerada na economia moderna, caracterizada por mudanças tecnológicas rápidas, disrupção constante de indústrias inteiras e incerteza crescente, onde até empregos que pareciam completamente seguros e estáveis por décadas podem desaparecer literalmente da noite para o dia devido à automação, terceirização ou mudanças de mercado imprevistas que ninguém viu chegando. Colocar absolutamente todos os seus ovos financeiros em uma única cesta econômica, não importa quão aparentemente estável e confiável essa cesta pareça, no momento presente, te deixa extremamente vulnerável a choques econômicos e mudanças de mercado que estão completamente além do seu controle individual e que podem devastar sua segurança financeira familiar repentina e completamente. Enquanto cultivar estrategicamente múltiplos fluxos independentes de renda cria resiliência robusta e te dá opções valiosas e flexibilidade crucial, se qualquer uma de suas fontes individuais for comprometida ou eliminada inesperadamente sem aviso prévio. Isso definitivamente não significa necessariamente trabalhar vários empregos de tempo integral simultaneamente, o que seria completamente insustentável fisicamente
e levaria rapidamente ao esgotamento mental e burnout emocional severo que prejudica todas as áreas da vida. Mas sim, pensar estrategicamente e criativamente sobre como você pode desenvolver gradualmente e sistematicamente fontes adicionais de renda que eventualmente podem operar com significativamente menos envolvimento direto do seu tempo precioso, tais como renda passiva consistente de investimentos cuidadosamente selecionados, royalties contínuos de produtos criativos ou intelectuais que você desenvolve uma vez, mas que continuam gerando retorno indefinidamente, negócios online escaláveis que podem ser parcialmente automatizados através de sistemas e tecnologia, propriedades físicas para aluguel que geram renda mensal consistente, ou consultorias especializadas e trabalhos freelance baseados em suas habilidades únicas que você pode fazer flexivelmente no seu próprio ritmo e horário conveniente que respeita a sua energia. Começar estrategicamente a construir essas fontes adicionais de renda enquanto ainda tem a segurança relativa de sua renda principal atual é uma estratégia extremamente inteligente porque te permite experimentar livremente e aprender gradualmente, sem a pressão desesperada de ter que gerar renda significativa imediatamente para sobreviver. E com o tempo, à medida que essas fontes diversificadas crescem organicamente e se desenvolvem consistentemente, você gradualmente se move em direção a uma situação muito mais segura, onde você tem verdadeira segurança financeira, não porque uma única fonte individual é grande o suficiente para sustentar você confortavelmente, mas porque você tem múltiplas fontes independentes que juntas criam uma rede de segurança extremamente robusta e te dão liberdade crescente de fazer escolhas de vida baseadas no que você realmente quer profundamente, em vez de apenas no que você precisa desesperadamente financeiramente para sobreviver minimamente dia após dia. A prática profundamente transformadora de ver conscientemente cada gasto como um investimento estratégico e questionar rigorosamente se você está investindo em ativos que aumentam de valor ao longo do tempo ou em passivos que diminuem de valor, progressivamente pode revolucionar completamente sua relação fundamental com dinheiro e acelerar dramaticamente sua jornada em direção à independência financeira verdadeira e duradoura, que todos almejam secretamente em seus corações. A esmagadora maioria das pessoas pensa simploriamente em termos binários de ganhar dinheiro e gastar dinheiro, trabalhando arduamente para ganhar recursos financeiros e então gastando esses recursos em coisas que desejam ou precisam imediatamente, sem distinguir cuidadosamente entre gastos estratégicos que geram retorno futuro multiplicado versus gastos consumptivos que simplesmente consomem recursos permanentemente sem criar nenhum valor adicional ou duradouro que se acumule ao longo do tempo de forma exponencial. Quando você começa conscientemente a ver cada decisão financeira através da lente estratégica de investimento de longo prazo, perguntando criticamente se este gasto específico vai aumentar sua capacidade futura de gerar mais renda, melhorar sua saúde, permitindo que trabalhe mais efetivamente por mais tempo, expandir suas habilidades valiosas, tornando você mais valioso no mercado competitivo, ou de alguma outra forma tangível criar valor real que se compõe exponencialmente ao longo do tempo, versus gastos que proporcionam meramente prazer momentâneo, mas não contribuem significativamente para seu bem-estar de longo prazo ou capacidade sustentável de prosperidade duradoura, naturalmente começa a fazer escolhas completamente diferentes que se acumulam tremendamente ao longo dos anos e décadas de sua vida produtiva. Isso definitivamente não significa tornar-se tão austero
e restritivo que nunca se permite absolutamente nenhum prazer ou experiência agradável no presente atual, o que seria emocionalmente insustentável e, inevitavelmente, levaria à rebelião destrutiva contra seu próprio plano financeiro cuidadoso, mas sim desenvolver discernimento sofisticado sobre quais experiências e compras específicas genuinamente enriquecem sua vida de maneiras significativas que justificam totalmente seu custo, versus quais são meramente impulsos momentâneos ou tentativas inconscientes de preencher necessidades emocionais profundas que o dinheiro realmente não pode satisfazer adequadamente, de forma duradoura e sustentável que nutre a alma verdadeiramente. Investir consistente e estrategicamente em ativos que apreciam ao longo do tempo, sejam eles educacionais que aumentam seu conhecimento e habilidades, financeiros que geram retornos compostos, relacionais que constroem sua rede valiosa ou de saúde que mantém sua energia vital, enquanto simultaneamente minimiza conscientemente gastos em passivos que depreciam inevitavelmente, como carros novos, eletrônicos e outras posses materiais, que perdem valor rapidamente, cria um poderoso efeito de bola de neve exponencial ao longo do tempo, onde sua capacidade total de gerar valor real e riqueza sustentável cresce exponencialmente em vez de apenas linearmente, acelerando dramaticamente seu progresso em direção a metas financeiras que de outra forma poderiam parecer inatingivelmente distantes ou completamente impossíveis de alcançar dentro de um prazo razoável. O poder surpreendente, mas cientificamente comprovado, de estabelecer metas financeiras específicas e mensuráveis por escrito e revisá-las regularmente, com disciplina em contraste dramático, com simplesmente ter desejos vagos e nebulosos de ser mais rico ou ter mais dinheiro algum dia, pode fazer literalmente a diferença entre progresso real mensurável e consistente versus anos desperdiçados devagar, sem direção clara, chegando essencialmente a lugar nenhum produtivo que valha a pena. Estudos acadêmicos repetidamente demonstram de forma conclusiva que pessoas que escrevem fisicamente metas específicas e quantificáveis têm probabilidade dramaticamente maior de alcançá-las efetivamente, comparadas àquelas que apenas mantêm as mesmas metas vagamente em suas mentes sem nunca formalizá-las. E este efeito poderoso é ainda mais potencializado exponencialmente quando não apenas escreve as metas uma única vez, mas também desenvolve planos de ação concretos e detalhados para alcançá-las sistematicamente e estabelece check-ins regulares disciplinados para revisar progresso honestamente e ajustar curso inteligentemente conforme absolutamente necessário para permanecer no caminho certo em direção aos objetivos. Há algo profundo sobre o ato físico de escrever à mão que transforma magicamente um desejo nebuloso em algo mais tangível e real na consciência, ativando partes específicas do cérebro que começam a trabalhar automaticamente em nível consciente e inconsciente para identificar criativamente oportunidades e recursos que podem ajudar você a mover-se progressivamente em direção a essas metas específicas. E revisá-las regularmente mantém essas metas importantes constantemente no topo de sua mente, em vez de permitir que sejam enterradas sob as demandas urgentes e distrações constantes do dia a dia frenético que todos enfrentamos na vida moderna. Metas verdadeiramente eficazes são específicas o suficiente para serem objetivamente mensuráveis, estabelecendo não
Apenas quero economizar mais dinheiro algum dia, mas quero economizar exatamente 10 mil até 31 de dezembro deste ano específico, desafiantes o suficiente para requerer crescimento genuíno e esforço consistente, mas realistas o suficiente para serem alcançáveis com trabalho dedicado e foco sustentado. E incluem não apenas o resultado final desejado, mas também os passos concretos e específicos que tomará para chegar lá sistematicamente e a motivação emocional profunda de por que esta meta específica importa genuinamente para você pessoalmente. E não apenas porque parece algo que deveria querer segundo padrões sociais externos. Sem esta clareza fundamental e especificidade rigorosa, é extremamente fácil procrastinar indefinidamente, racionalizar falta de progresso ou ser facilmente desviado por oportunidades brilhantes que parecem superficialmente atraentes no momento, mas que fundamentalmente não te movem em direção ao que realmente quer criar conscientemente em sua vida financeira. A longo prazo, que reflita seus valores mais profundos. A compreensão profunda de que sua rede pessoal e profissional é genuinamente um dos seus ativos mais valiosos e que investir tempo significativo e energia consistente em cultivar relacionamentos autênticos e mutuamente benéficos frequentemente traz retornos muito maiores que focar exclusiva e obsessivamente em acumular habilidades técnicas especializadas ou capital financeiro bruto. Muda fundamentalmente como você aborda estrategicamente o desenvolvimento de carreira e crescimento financeiro, sustentável ao longo da vida inteira. Vivemos em uma era cultural que às vezes glorifica perigosamente o individualismo extremo, ao ponto de fazer parecer que sucesso significativo é algo que você alcança sozinho através exclusivamente de trabalho duro pessoal e determinação individual inabalável. Mas a realidade objetiva, demonstrada repetidamente, é que praticamente toda pessoa genuinamente bem-sucedida chegou lá não apenas através de seus próprios esforços isolados, mas sim através de uma rede rica de relacionamentos valiosos que abriram portas cruciais, forneceram oportunidades estratégicas, ofereceram conselhos sábios em momentos decisivos, fizeram conexões valiosas que mudaram trajetórias ou simplesmente ofereceram apoio emocional essencial durante períodos inevitavelmente desafiadores que todos enfrentamos em algum momento. A diferença crítica entre networking superficial, que muitas pessoas acham desagradável ou até manipulador, versus construção genuína de relacionamentos autênticos, é fundamentalmente a intenção subjacente e abordagem utilizada. Quando você se aproxima de novas conexões com curiosidade autêntica sobre outras pessoas, como seres humanos completos, desejo genuíno de contribuir valor real para suas vidas sem expectativa imediata de retorno transacional e compromisso de longo prazo em manter relacionamentos significativos em vez de apenas usá-los instrumentalmente, quando precisa urgentemente de algo específico no momento presente. Esta abordagem humana não apenas se sente muito melhor emocionalmente e mais alinhada com integridade pessoal, mas também funciona demonstravelmente melhor estrategicamente a longo prazo, porque pessoas naturalmente querem ajudar aqueles que demonstraram interesse genuíno nelas como seres humanos e que ofereceram apoio generoso quando puderam, criando uma rede orgânica de reciprocidade baseada em boa vontade autêntica, em vez de transações calculadas e frias que deixam todos se sentindo usados e vazios. Investir consistentemente em sua rede através de check-ins regulares, mesmo quando não precisa absolutamente de nada específico, procurando ativamente maneiras criativas de conectar pessoas em sua rede que poderiam mutuamente se beneficiar de conhecer um ao outro,
celebrando os sucessos dos outros genuinamente, sem inveja ou ameaça, e sendo generoso com seu tempo limitado, conhecimento valioso e recursos quando pode autenticamente ajudar alguém sem sacrifício excessivo, cria um ativo invisível, mas extremamente valioso, que frequentemente se torna uma das fontes mais significativas de oportunidades financeiras transformadoras ao longo de toda a sua vida e carreira profissional que se desenrola ao longo das décadas. A prática deliberada de educação financeira contínua, através de livros cuidadosamente selecionados, cursos de qualidade, podcasts informativos, mentorias valiosas e outras fontes confiáveis de aprendizado, distingue claramente aqueles que constroem riqueza verdadeiramente sustentável, daqueles que permanecem frustrantemente presos em ciclos viciosos de dificuldade financeira, independentemente de quanto dinheiro conseguem ganhar temporariamente, sem nunca realmente progredir significativamente em direção à liberdade financeira. O sistema educacional formal tradicional geralmente falha completa e tragicamente em ensinar habilidades financeiras práticas essenciais como orçamento eficaz, investimento inteligente, gestão estratégica de dívida, criação deliberada de múltiplos fluxos de renda ou planejamento cuidadoso de aposentadoria, deixando a esmagadora maioria das pessoas navegando uma das áreas mais importantes e impactantes de suas vidas, essencialmente sem mapa confiável ou bússola orientadora, contando principalmente com o que absorveram inconscientemente de suas famílias, que frequentemente repassam os mesmos padrões disfuncionais e limitantes de geração em geração, sem questionamento crítico algum que poderia quebrar o ciclo. Assumir responsabilidade pessoal proativa por sua educação financeira, investindo tempo regular, consistente em aprender profundamente sobre como o dinheiro realmente funciona nos bastidores, como diferentes veículos de investimento operam com suas vantagens específicas e desvantagens inerentes, como sistemas tributários complexos funcionam e podem ser otimizados legalmente a seu favor, e como pessoas genuinamente bem-sucedidas pensam sobre e gerenciam estrategicamente suas finanças pessoais. Gradualmente, mas inevitavelmente, te equipa com conhecimento prático valioso que paga dividendos compostos generosos pelo resto de sua vida, na forma de decisões consistentemente melhores, erros caros, inteligentemente evitados e oportunidades lucrativas, rapidamente reconhecidas e aproveitadas decisivamente quando surgem no momento certo. Este aprendizado contínuo não precisa necessariamente ser entediante ou sentir como dever de casa obrigatório. Você pode estrategicamente encontrar criadores de conteúdo e autores especializados, cujo estilo particular de ensino ressoa naturalmente com você, e tornar o aprendizado sobre finanças parte agradável de sua rotina diária, como ouvir podcasts educativos durante deslocamentos ou ler livros inspiradores. Antes de dormir, e com o tempo descobrirá que seu conhecimento crescente progressivamente te dá confiança crescente para tomar decisões financeiras cada vez mais sofisticadas e aproveitar oportunidades valiosas que pessoas menos informadas nem sequer reconhecem como oportunidades potencialmente transformadoras que poderiam mudar suas vidas completamente. O poder profundamente libertador de perdoar completamente a si mesmo por erros financeiros passados inevitáveis e liberar totalmente a vergonha tóxica ou culpa paralisante que pode estar carregando pesadamente sobre escolhas que fez ou oportunidades que perdeu é absolutamente essencial para avançar efetivamente em direção à prosperidade futura. Porque é literalmente impossível construir um futuro financeiro genuinamente saudável, enquanto está emocionalmente amarrado e energeticamente preso a
Fracassos dolorosos do passado que continuam te assombrando dia após dia. Todo ser humano comete erros com dinheiro em algum ponto de suas vidas, desde pequenas escolhas imprudentes relativamente insignificantes até decisões maiores que podem ter tido consequências financeiras verdadeiramente significativas e duradouras. E enquanto é definitivamente importante e valioso extrair lições práticas dessas experiências para inteligentemente não repetir os mesmos erros desnecessariamente, permitir que esses erros passados definam rigidamente sua identidade presente ou destruam completamente sua confiança em sua capacidade básica de gerenciar dinheiro, efetivamente cria uma profecia autorrealizável destrutiva, onde sua falta de confiança internalizada leva inevitavelmente a mais decisões ruins ou paralisia completa de tomada de decisão por medo de errar novamente e provar que é incompetente. Praticar autocompaixão genuína, reconhecendo honestamente que fez o melhor que podia com a informação limitada e maturidade que tinha disponível no momento específico, que erros são parte absolutamente inevitável de qualquer jornada genuína de aprendizado e crescimento humano, e que sua capacidade atual de reconhecer claramente esses erros passados é evidência concreta de que já evoluiu significativamente além de quem era quando os cometeu originalmente. Permite que libere progressivamente o peso emocional pesado desses eventos passados e recupere energia mental preciosa e emocional que pode ser muito melhor direcionada para criar conscientemente seu futuro desejado, em vez de ruminar interminavelmente sobre o passado imutável que não pode ser alterado. Este processo libertador de perdão não é de forma alguma negar responsabilidade apropriada por suas escolhas ou evitar convenientemente fazer reparações quando genuinamente apropriado e possível, mas sim recusar-se firmemente a permitir que erros do passado te mantenham preso indefinidamente em um estado de remorso interminável que fundamentalmente impede a ação construtiva e progresso real no presente momento, que é o único que realmente importa e onde todo o poder de mudança reside. A importância estratégica crítica de manter expectativas consistentemente realistas sobre a linha de tempo típica para construir riqueza verdadeiramente significativa, enquanto mantém compromisso absolutamente inabalável com o processo de longo prazo. Previne tanto otimismo ingênuo, que leva a decisões imprudentes e arriscadas, quanto cinismo desanimador, que leva a desistir prematura e desnecessariamente antes de dar tempo suficiente para resultados se materializarem de forma substancial. Nossa cultura popular que glorifica obsessivamente histórias romantizadas de sucesso da noite para o dia e fortunas construídas rapidamente distorce perigosamente percepções realistas sobre quanto tempo realmente leva para a maioria das pessoas comuns construir segurança financeira genuína e sustentável, fazendo parecer superficialmente que se não está se tornando rico muito rapidamente, então algo fundamental deve estar drasticamente errado com você pessoalmente ou sua abordagem específica, quando a realidade objetiva demonstrada para a esmagadora maioria das pessoas é que construir riqueza verdadeiramente sustentável é um processo que se desenrola organicamente ao longo de décadas, através de ações diárias consistentes e resultados compostos, em vez de vitórias súbitas e dramáticas que fazem manchetes, mas são extremamente raras na prática. Entender profundamente e aceitar plenamente esta realidade desde o início da jornada te protege efetivamente de impaciência destrutiva que poderia levar
Você a pular freneticamente de estratégia em estratégia, buscando desesperadamente resultados mais rápidos, em vez de dar a qualquer abordagem sólida tempo adequado para realmente funcionar e demonstrar resultados. Ou pior ainda, levar você a esquemas sedutores de enriquecimento rápido, que, na melhor das hipóteses, desperdiçam seu tempo valioso e dinheiro limitado. E, na pior, podem deixar você em situação financeira significativamente pior do que quando começou ingenuamente acreditando em promessas irrealistas que pareciam boas demais para ser verdade. Ao mesmo tempo, expectativas consistentemente realistas definitivamente não significam resignação passiva a progresso perpetuamente lento ou aceitar derrotadamente que melhoria significativa levará literalmente eternidade. Mas sim compreender sábia e profundamente que construir riqueza genuína e sustentável geralmente requer consistência disciplinada, sustentada ao longo de anos e até décadas, enquanto desenvolve progressivamente habilidades valiosas, constrói sistemas eficazes, cria deliberadamente múltiplos fluxos independentes de renda e permite pacientemente que juros compostos façam sua mágica exponencial ao longo do tempo, transformando pequenas quantias iniciais em somas verdadeiramente substanciais que mudam vidas. A prática poderosa de se cercar intencionalmente com pessoas que encarnam o tipo de mentalidade financeira e hábitos que aspira a desenvolver, em vez de permanecer exclusivamente em círculos onde padrões limitantes são reforçados, pode acelerar seu crescimento dramaticamente através tanto de aprendizado por observação, quanto de mudanças inconscientes em seus próprios padrões que acontecem simplesmente por osmose social natural. Há um ditado que diz que você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo, e embora isso possa ser simplificação exagerada, certamente há verdade na ideia de que as atitudes, crenças e comportamentos das pessoas ao seu redor influenciam profundamente suas próprias atitudes, crenças e comportamentos através tanto de modelagem consciente quanto de absorção inconsciente de normas do grupo que permeiam seu ambiente social diário. Se passa todo o seu tempo com pessoas que constantemente reclamam sobre não ter dinheiro, mas nunca tomam nenhuma ação para melhorar suas situações, que vivem além de seus meios para manter aparências superficiais, ou que ridicularizam qualquer um que tenta melhorar financeiramente como pensando que é melhor que todo mundo, será extremamente difícil manter motivação e disciplina para seguir seu próprio caminho diferente, porque estará constantemente nadando contra a corrente das normas e expectativas de seu grupo social predominante que te puxa para baixo. Por outro lado, quando deliberadamente busca e cultiva relacionamentos com pessoas que estão alguns passos à frente de você em termos de habilidade financeira e mentalidade, que tomam responsabilidade por suas vidas em vez de culpar circunstâncias externas, que investem em seu próprio crescimento e desenvolvimento contínuo e que celebram quando outros têm sucesso em vez de sentir ameaça ou inveja destrutiva, naturalmente absorve essas atitudes mais construtivas e tem modelos vivos de que tipos diferentes de resultados são possíveis quando você aplica consistentemente princípios corretos ao longo do tempo com disciplina. Isto não significa abandonar amigos de longa data que podem estar lutando ou procurar apenas pessoas ricas para associar-se de maneira calculada e transacional, que seria moralmente questionável, mas sim equilibrar conscientemente sua exposição social para incluir pelo menos algumas pessoas cujos hábitos e mentalidade admira e de quem pode aprender valiosas lições, seja através de comunidades online bem moderadas, grupos de mastermind focados
eventos de networking de qualidade ou simplesmente estendendo-se para conhecer pessoas fora de seus círculos usuais que parecem estar vivendo de maneiras que ressoam profundamente com suas aspirações mais elevadas e valores fundamentais. O reconhecimento crucial de que construir riqueza não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, mas também, e igualmente importante, sobre desenvolver a capacidade de manter e fazer crescer o que ganha através de gestão sábia e decisões de investimento inteligentes, explica por que algumas pessoas que ganham rendas substanciais ainda vivem pagamento a pagamento, enquanto outras com rendas modestas acumulam segurança financeira significativa ao longo do tempo, através de disciplina consistente e escolhas inteligentes. Histórias abundam de atletas profissionais, ganhadores de loteria e outros que subitamente chegam a grandes somas de dinheiro apenas para encontrarem-se quebrados alguns anos depois, porque nunca desenvolveram as habilidades fundamentais, disciplina necessária e mentalidade apropriada para gerenciar riqueza efetivamente, gastando ou investindo imprudentemente, porque sucesso financeiro súbito não veio acompanhado de sabedoria financeira correspondente que só se desenvolve ao longo de anos de prática consciente e erros dolorosos. A chave para a prosperidade duradoura não é apenas focar em aumentar sua renda, embora isso certamente ajude e deva ser parte de sua estratégia global, mas sim, simultaneamente desenvolver controle sobre seus gastos para garantir que está consistentemente vivendo abaixo de seus meios, não importa quanto ganhe, criando assim uma margem que pode ser direcionada para economias e investimentos que, por sua vez, geram renda adicional através de juros compostos e apreciação ao longo do tempo, criando um ciclo virtuoso de crescimento acelerado que se alimenta. Esta abordagem dupla de aumentar o que entra enquanto controla cuidadosamente o que sai, cria a máquina de construção de riqueza mais poderosa possível. E, crucialmente, é algo que pode começar a qualquer nível de renda, mesmo se atualmente sente que não ganha o suficiente para economizar significativamente. Geralmente, há pelo menos alguma margem que pode ser encontrada através de análise cuidadosa de gastos e eliminação de desperdício desnecessário, e o hábito de economizar, incluso pequenas quantias, estabelece padrões mentais e mentalidade que se tornam cada vez mais poderosos à medida que sua renda cresce ao longo do tempo. Desenvolver competência em gestão financeira também significa educar-se sobre diferentes opções de investimento com suas características de risco e retorno específicas, entender conceitos básicos como diversificação apropriada e alocação estratégica de ativos e evitar tanto excesso de cautela, que mantém todo o seu dinheiro em contas de poupança, perdendo valor para a inflação, quanto excesso de risco que poderia resultar em perdas devastadoras de capital laboriosamente acumulado, através de investimentos especulativos mal compreendidos que pareciam promissores superficialmente, mas eram fundamentalmente falhos. A prática transformadora de reconfigurar sua relação com o tempo, reconhecendo que, em última análise, está negociando porções finitas de sua vida por dinheiro, traz profunda clareza sobre quais tipos de trabalho e compensação está disposto a aceitar e motiva fortemente o movimento em direção a fluxos de renda que maximizam o valor criado por unidade de tempo investido conscientemente em atividades produtivas. Quando realmente internaliza que cada hora que trabalha é uma hora de sua vida única e irrecuperável que está trocando por compensação, isso naturalmente leva a questionar se a compensação que está recebendo é justa e adequada para o valor de vida que está entregando.
e motiva a constantemente procurar maneiras de aumentar o valor que pode criar e capturar por cada hora investida, ao invés de simplesmente trabalhar mais horas pelo mesmo retorno medíocre que não reconhece sua verdadeira contribuição. Esta consciência também torna cristalino que trabalho que deixa genuinamente miserável ou compromete saúde tem um custo muito maior do que apenas o dinheiro que não ganha, porque está consumindo a substância real de sua vida de maneiras que nenhuma compensação financeira pode adequadamente repor, tornando imperativo buscar alinhamento entre como ganha sustento e o que realmente importa em termos de valores e qualidade de vida que nutre sua alma profundamente. A busca por formas de gerar renda que não sejam linearmente dependentes de trocar horas por dinheiro, tais como construir produtos que podem ser vendidos múltiplas vezes, desenvolver ativos que geram renda passiva ou posicionar-se de forma que é compensado, baseado em resultados em vez de tempo, torna-se particularmente atraente quando vista através desta lente de consciência do tempo como vida, porque potencialmente permite continuar gerando renda enquanto recupera tempo para usar em maneiras que trazem satisfação direta, em vez de servir apenas como meio para um fim distante que nunca parece chegar. A compreensão profunda de que verdadeira segurança financeira não vem de qualquer quantidade específica de dinheiro, mas sim da combinação de recursos múltiplos, incluindo habilidades adaptáveis, redes fortes, saúde robusta, mentalidade resiliente e capacidade de criar valor em circunstâncias variadas, liberta você de perseguição ansiosa de números arbitrários e permite focar em construir segurança real e multidimensional que resiste a diferentes tipos de choques econômicos e pessoais. Muitas pessoas fixam em números específicos como se puder apenas economizar 1 milhão ou quando tiver X em minha conta de aposentadoria, então estarei seguro. Mas esses marcos financeiros frequentemente provam ser miragens, porque uma vez que os alcança, descobre que a sensação de segurança que esperava ainda está faltando, ou pior, circunstâncias mudam de maneiras que fazem aquela quantidade parecer inadequada, criando nova meta que sempre permanece fora de alcance em um ciclo interminável de insatisfação e ansiedade. Segurança genuína vem de desenvolver uma constelação de recursos que se reforçam mutuamente e tornam você resiliente a choques variados que a vida inevitavelmente traz. Quando tem habilidades que são valiosas e transferíveis entre diferentes contextos, tem confiança de que se perder uma fonte de renda, pode criar outra. Quando tem relacionamentos fortes e genuínos, tem pessoas que apoiarão em tempos difíceis e potencialmente ajudarão a encontrar oportunidades. Quando mantém saúde física e mental, mantém capacidade de trabalhar e aproveitar frutos de seu trabalho. Quando cultiva mentalidade de crescimento e adaptabilidade, consegue navegar mudanças e até ver oportunidades em disrupção que outros veem apenas como ameaça existencial paralisante. Esta abordagem mais holística para a segurança significa que não está colocando todos os ovos na cesta de acumulação financeira, mas sim, simultaneamente, investindo em múltiplas dimensões que contribuem para sua capacidade de prosperar independentemente de quais circunstâncias específicas enfrenta. E, paradoxalmente, frequentemente resulta em maior prosperidade financeira, também porque está construindo valor real em múltiplas áreas, que eventualmente se traduzem em oportunidades econômicas, de maneiras que pura acumulação de dinheiro nunca poderia fazer sozinha, sem fundação sólida. A prática deliberada de usar dinheiro conscientemente como ferramenta para criar a vida que deseja, em vez de permitir que vida se torne servil ao dinheiro,
transforma fundamentalmente seu relacionamento com recursos financeiros de algo que controla você para algo que você controla estrategicamente, em serviço de seus valores mais profundos e aspirações mais elevadas, que refletem quem você realmente é. Quando examina honestamente como gasta dinheiro e pergunta se cada gasto específico está realmente alinhado com o que valoriza profundamente e contribui para a vida que genuinamente deseja viver, frequentemente descobre desalinhamentos surpreendentes, onde gasta significativas quantias em coisas que, na verdade, não importam muito, enquanto negligencia áreas que são verdadeiramente importantes, mas foram colocadas em segundo plano devido a prioridades não examinadas que absorveu inconscientemente da cultura ao redor, sem questionar criticamente. Este processo de alinhamento consciente entre recursos financeiros e valores profundos não é sobre perfeição rígida ou nunca gastar em nada frívolo, mas sim sobre fazer escolhas intencionais, onde dinheiro serve como ferramenta para criar experiências significativas, construir relacionamentos valiosos, manter saúde física e mental, desenvolver habilidades que expandem possibilidades e contribuir para causas que importam, em vez de simplesmente fluir para onde quer que nossa atenção seja capturada por marketing inteligente ou pressões sociais para manter aparências que fundamentalmente não refletem quem realmente é ou o que realmente valoriza, quando para pensar profundamente sobre questão essencial. A distinção entre desejos genuínos, que surgem de seus valores autênticos e necessidades reais, versus desejos condicionados que foram implantados por forças externas interessadas em extrair seu dinheiro, é crucial, mas frequentemente difícil de discernir sem reflexão intencional e honesta consigo mesmo, e desenvolver esta capacidade de distinguir entre os dois, através de prática regular, de questionamento consciente sobre motivações subjacentes por trás de desejos de compra específicos, gradualmente te liberta de ciclo de consumo impulsivo que deixa você se sentindo perpetuamente insatisfeito, não importa quanto ganha ou gasta, porque está perseguindo satisfações que compras materiais simplesmente não podem fornecer de forma duradoura e significativa. Quando o relacionamento com dinheiro serve vida em vez de vida, servir dinheiro, recursos financeiros, tornam-se meio para criar liberdade, segurança, experiências significativas e impacto positivo em vez de fim em si mesmos, que é perseguido obsessivamente à custa de tudo, mais que realmente importa profundamente, quando olha para trás na vida e avalia o que foi verdadeiramente valioso e significativo na jornada que percorreu. A prática revolucionária de desenvolver uma mentalidade de abundância genuína, onde você vê oportunidades e possibilidades, em vez de limitações e escassez, transforma fundamentalmente como você se move através do mundo e atrai experiências, pessoas e recursos que correspondem a essa frequência vibracional elevada que você emite constantemente. Mentalidade de escassez opera do pressuposto de que há recursos limitados disponíveis e que você precisa competir ferozmente com outros para obter sua parcela antes que acabe, criando uma energia de tensão, medo e fechamento que, paradoxalmente, repele as mesmas oportunidades que você desesperadamente busca, enquanto mentalidade de abundância reconhece que vivemos em um universo de possibilidades infinitas onde sempre há mais do que suficiente para todos, e que colaboração e generosidade são caminhos muito mais eficazes para a prosperidade do que competição e acumulação egoísta que isola você de conexões valiosas. Esta mudança de perspectiva não é sobre negar desafios reais ou fingir que problemas não existem,
mas sim sobre escolher focar sua energia limitada e atenção preciosa em soluções e possibilidades, em vez de ficar preso em problemas e limitações, reconhecendo que onde você coloca seu foco consistentemente é o que cresce e se expande em sua experiência vivida dia após dia. Desenvolver mentalidade de abundância genuína requer prática consciente de notar pensamentos de escassez quando surgem e deliberadamente escolher reformulá-los. Em termos de abundância, celebrar sucessos de outros genuinamente em vez de sentir inveja ou ameaça, praticar generosidade mesmo quando sente que não tem o suficiente e cultivar gratidão profunda por tudo que já tem, em vez de focar constantemente no que ainda falta. E com o tempo, essas práticas transformam fundamentalmente como você vê o mundo e seu lugar nele, de maneira que abre portas inimagináveis que simplesmente não eram visíveis ou acessíveis, quando operava de mentalidade de escassez que mantinha você pequeno e limitado. A compreensão profunda de que construir riqueza sustentável é fundamentalmente sobre tornar-se o tipo de pessoa que naturalmente atrai e mantém prosperidade através de quem você é e como opera no mundo, não apenas sobre aplicar técnicas ou estratégias específicas, muda completamente o foco de busca externa frenética para desenvolvimento interno deliberado, que estabelece fundações sólidas. Muitas pessoas perseguem estratégias e táticas de enriquecimento sem fazer o trabalho interno necessário de transformar crenças limitantes, curar feridas emocionais relacionadas a dinheiro, desenvolver disciplina e integridade, cultivar mentalidade de crescimento e abundância e alinhar valores com ações. E, consequentemente, descobrem que mesmo quando conseguem gerar renda significativa temporariamente, não conseguem mantê-la ou crescê-la porque não têm a estrutura interna necessária para sustentar esse nível de prosperidade de forma estável e duradoura. O trabalho de transformação interna é menos glamouroso e mais desafiador do que aprender táticas externas, mas é infinitamente mais poderoso e duradouro. Porque uma vez que você genuinamente se torna o tipo de pessoa que pensa, sente e age como alguém próspero, a prosperidade externa se manifesta naturalmente e inevitavelmente como reflexo desse estado interno transformado. E mesmo se você perder tudo externamente por algum motivo, consegue reconstruir rapidamente porque mantém os padrões internos, habilidades e mentalidade que geraram a riqueza originalmente e podem gerá-la novamente quantas vezes for necessário. Este foco em ser, em vez de apenas fazer, reconhece que prosperidade sustentável é estado de consciência e modo de operar no mundo, não apenas acumulação de ativos externos que podem ser perdidos, e que investir em tornar-se a pessoa que você precisa ser para viver a vida que deseja é o investimento mais poderoso e com maior retorno que você jamais pode fazer ao longo de toda a sua jornada de crescimento pessoal e financeiro.